Capítulo 1 A hipótese do mundo perdido. Terminada a palestra, Malcolm atravessou, claudicando, o pátio aberto do Instituto, logo depois do meio-dia. Ao lado dele caminhava Sarah Harding, uma jovem bióloga visitante vinda da África. Malcolm a conhecia há vários anos desde que fora convidado para ser o orientador externo da tese de doutorado de Sarah na Universidade de Berkeley, Califórnia. Sob o sol do verão, formavam um par desigual. Malcolm vestido de preto, ascético, ombros curvados para frente, apoiado na bengala. Harding, compacta e musculosa, muito jovem e cheia de energia, com um short curto e camiseta, o cabelo preto curto preso pelos óculos escuros no alto da cabeça. Seu estudo de campo era os predadores da África, leões e hienas. Ia voltar para Nairobi no dia seguinte. A amizade dos dois havia se solidificado desde o acidente sofrido por Malcolm. Harding estava de férias em Austin e ajudou a cuidar dele durante a convalescença, depois das várias operações a que fora submetido. Durante algum tempo parecia que estava nascendo um romance que Malcolm, um solteirão empedernido, ia finalmente construir uma família. Mas então Harding voltou para a África e Malcolm foi para Santa Fé. Fosse qual fosse o tipo de relacionamento que tiveram antes, agora eram apenas bons amigos. Falavam sobre as questões que haviam surgido no final da palestra. Na opinião de Malcolm, todas as objeções foram previsíveis. Que a extinção em massa é importante, que os seres humanos devem sua existência à extinção do Cretáceo, que havia eliminado os dinossauros, permitindo o domínio dos mamíferos. Como um dos presentes dissera afetadamente, o Cretáceo permitiu o surgimento de nossa consciência sensível neste planeta. A resposta de Malcolm fora imediata. O que o faz pensar que os seres humanos são sensíveis e conscientes? Não há evidência disso. Os seres humanos jamais pensam por si mesmos, acham extremamente desconfortável. A maior parte dos membros da nossa espécie simplesmente repete o que ouve dizer, e fica perturbada quando é exposta a uma opinião diferente. O traço humano mais característico não é a consciência, mas o conformismo, e essa característica tem como resultado o conflito religioso. Os outros animais lutam por território e por alimento, mas os seres humanos, diferentes de todo o resto do reino animal, lutam por suas crenças. Isso porque a crença dirige o comportamento, que tem grande importância evolutiva entre os seres humanos. Porém, numa época em que o nosso comportamento pode nos levar à extinção, não vejo razão para supor um mínimo de consciência na nossa espécie. Somos conformistas, autodestrutivos e obstinados. Qualquer outra visão da nossa espécie não passa de autocongratulação, ilusão. A pergunta é a seguinte. Atravessando o pátio ao lado dele, Sarah Harding disse, rindo. Eles não gostaram muito disso. Admito que é desanimador, mas não se pode fazer nada, balançou a cabeça. Esses são alguns dos melhores cientistas do país e mesmo assim, sem nenhuma ideia interessante. A propósito, qual é a história daquele homem que me interrompeu? Richard Levine? Ela riu. Irritante, não é? Tem fama no mundo inteiro de ser um chato de galocha. Malcolm resmungou. Eu que o diga. O problema é que ele é rico, disse Harding. Já ouviu falar nas bonecas Beck? Não, Malcolm olhou rapidamente para ela. Pois todas as meninas da América conhecem. É uma série Beck, Sally e Frances. E muito mais. São bonecas americanas. Levine é o herdeiro da empresa, portanto ele é um garoto rico e sabichão. Impetuoso, faz tudo o que quer. Malcolm balançou a cabeça, concordando. Tem tempo para almoçar? Claro, eu ficaria... Dr. Malcolm, espere, por favor. Dr. Malcolm, olhe para trás. Richard Levine, alto e magro, corria em direção a eles. Oh, droga, disse Malcolm. Dr. Malcolm, disse Levine, fiquei surpreso por ver que não levou mais a sério minha proposição. Como era possível? É absurda. Sim, mas... A senhora Harding e eu vamos almoçar, disse Malcolm, indicando Sarah com um gesto. Sim, mas acho que devia reconsiderar, insistiu Levine, porque acredito que meu argumento é válido. É completamente possível, até mesmo provável, que ainda existam dinossauros. Deve saber que há rumores persistentes sobre animais na Costa Rica, onde, se não me engano, você passou algum tempo. Sim, no caso da Costa Rica, pode dizer que... Também no Congo, continuou Levine, há anos os pigmeus vêm falando de um grande saurópode, talvez até mesmo um apatossauro na floresta densa da Birmânia. Também nas selvas de Irian-Jaya, supostamente existe um animal do tamanho de um rinoceronte que pode ser um remanescente dos ceratopsianos. Fantasia, disse Malcolm, pura fantasia. Nada jamais foi visto, nenhuma fotografia, nenhuma prova material. Talvez não, disse Levine, mas a ausência de prova não é prova de ausência. Acredito que pode muito bem haver um local desses animais sobreviventes dos tempos passados. Malcolm deu de ombros.
Qualquer coisa é possível, disse ele. Mas aponta para o fato de que a sobrevivência é possível, insistiu Levine. Estou sempre recebendo telefonemas sobre animais na Costa Rica, remanescentes fragmentados. Depois de uma pausa, Malcolm perguntou: recentemente? Não, há algum tempo. Foi o que eu pensei. A última notícia foi há 9 meses, disse Levine. Eu estava na Sibéria examinando aquele filhote de mamute congelado e não consegui voltar a tempo. Mas disseram que era o mesmo tipo de lagarto, atípico e muito grande, encontrado morto na selva da Costa Rica. E então, o que aconteceu com ele? Os restos foram queimados. Então não sobrou nada? Nada. Nenhuma foto, nenhuma prova? Aparentemente não. Então não passa de invenção, disse Malcolm. Talvez, mas acredito que vale a pena organizar uma expedição para descobrir o que há a respeito desses supostos sobreviventes. Malcolm olhou severamente para ele. Uma expedição? Para procurar um mundo perdido hipotético? Quem vai pagar? Eu, disse Levine. Já dei início aos planos preliminares. Mas isso pode custar... Não me importa quanto pode custar, disse Levine. O fato é que é possível que haja sobreviventes. Já ocorreram em várias espécies de outros gêneros e pode haver também sobreviventes do período Cretáceo. Fantasia, disse Malcolm outra vez, balançando a cabeça. Levine olhou para Malcolm. Dr. Malcolm, devo dizer que sua atitude me surpreende. Acaba de apresentar uma tese e eu estou oferecendo uma chance de prová-la. Eu tinha certeza de que saltaria imediatamente para não perder essa oportunidade. Meu tempo de saltar já passou, disse Malcolm. Mas, em vez de contra-argumentar, você... Não estou interessado em dinossauros. Mas todo mundo está interessado em dinossauros. Eu não. Girou a bengala e começou a andar. A propósito, disse Levine, o que estava fazendo na Costa Rica? Ouvi dizer que passou quase um ano lá. Eu estava num leito de hospital. Passei meses na unidade de tratamento intensivo. Eu não podia sequer ser levado para um avião. Sim, disse Levine. Sei que ele sofreu um acidente. Mas antes disso, o que estava fazendo lá? Não estava procurando dinossauros? Malcolm olhou para ele, cerrando os olhos para o sol, e apoiou o peso do corpo na bengala. Não, ele disse, não estava. Os três estavam sentados a uma pequena mesa pintada num canto do Café Guadalupe, no outro lado do rio. Sarah Harding tomava corona na garrafa e observava os dois homens. Levine parecia satisfeito por estar com eles, como se o fato de estar ali fosse uma vitória. Malcolm parecia cansado, como um pai que passou tempo demais com um filho hiperativo. Quer saber o que eu ouvi? Disse Levine. Ouvi dizer que alguns anos atrás uma empresa chamada InGen criou geneticamente alguns dinossauros e os pôs numa ilha da Costa Rica. Mas alguma coisa saiu errada. Muita gente foi morta e os dinossauros foram destruídos. Agora ninguém fala a respeito por causa de uma determinação legal. Acordo de guardar sigilo sobre a matéria ou coisa parecida. E o governo da Costa Rica não quer prejudicar o turismo. Por isso ninguém diz nada. Foi o que eu ouvi. Malcolm olhou para ele. E acredita nisso? A princípio não acreditei. Mas o caso é que continuei ouvindo a história. Os rumores flutuam por toda a parte. Supostamente você, Alan Grant, e um punhado de outros estavam lá. Perguntou a Grant? Perguntei, no ano passado, numa conferência em Pequim. Ele disse que é absurdo. Malcolm balançou a cabeça lentamente. É isso que você diz? Levine perguntou, tomando a cerveja. Quero dizer, você conhece Grant, não conhece? Não, nunca fomos apresentados. Levine observava atentamente. Então não é verdade? Malcolm suspirou. Por acaso conhece o conceito de tecnomito? Foi criado por Geller em Princeton. A tese básica é de que nós perdemos todos os velhos mitos, Orfeu e Eurídice, Perseu e Medusa, e preenchemos o vazio com um tecnomito moderno. Geller fez uma relação de uns 12 mais ou menos. Um deles diz que um alienígena mora num hangar na base da Força Aérea em Wright-Patterson. Outro diz que alguém inventou um carburador que permite percorrer 240 km com 4 litros de combustível. Mas os fabricantes de automóveis compraram a patente e não permite que seja usada. Há também a história de que os russos treinavam crianças em percepção extrasensorial numa base secreta na Sibéria e que essas crianças podem matar pessoas em qualquer lugar do mundo só com a força do pensamento. A história de que em Nazca, Peru, há um aeroporto espacial alienígena, que assim espalhou o vírus da AIDS para matar os homossexuais, que Nikola Tesla descobriu uma fonte de energia incrível, mas suas anotações foram perdidas, que em Istambul existe uma gravura do século X mostrando a Terra à vista do espaço, que o Instituto de Pesquisas de Stanford encontrou um homem cujo corpo brilha no escuro. Dá para acreditar no que quero dizer? Está dizendo que os dinossauros do InGen são um mito, disse Levine. É claro que são. Tem de ser. Acha possível criar um dinossauro geneticamente?
Todos os especialistas me dizem que não. Pois estão certos, disse Malcolm. Olhou para Harding como para pedir confirmação. Ela não disse nada e continuou tomando cerveja. Na verdade, Harding sabia algo mais sobre esses rumores a respeito de dinossauros. Certa vez, depois de uma cirurgia, Malcolm estava delirando, murmurando incoerentemente ainda sob efeito da anestesia e dos analgésicos. E ele parecia apavorado, debatendo-se na cama, repetindo os nomes de vários tipos de dinossauros. Harding perguntou à enfermeira de que se tratava, e ela disse que isso acontecia sempre depois de cada operação. O pessoal do hospital supunha que fosse uma fantasia provocada pelos medicamentos, mas para Harding parecia que Malcolm estava revivendo uma experiência real apavorante. Essa ideia era reforçada pelo modo familiar com que Malcolm se referia aos dinossauros. Ele os chamava de raptores, comps e trikes, e parecia ter medo especialmente dos raptores. Mais tarde, quando ele já estava em casa, Sarah perguntou o que significavam aqueles delírios. Malcolm deu de ombros e fez uma piada sem graça. Pelo menos eu não disse os nomes de outras mulheres, disse? Depois fez um comentário a respeito de ser fanático por dinossauros quando criança e de como a doença nos faz regredir no tempo. Sua atitude era de indiferença forçada, como se não fosse importante. Harding teve a impressão exata de que ele estava sendo evasivo, mas ela não pretendia insistir. Naquele tempo estava apaixonada por ele e o tratava com indulgência. Agora Malcolm olhava para ela interrogativamente, como perguntando se ia contradizê-lo. Harding limitou-se a erguer uma sobrancelha com os olhos nos dele. Malcolm devia ter suas razões. Ela podia esperar que chegasse a hora da revelação. Levine se inclinou para Malcolm e disse: Então a história da engenha é completamente falsa? Completamente falsa, Malcolm respondeu, balançando a cabeça, muito sério. Completamente falsa. Há 3 anos, Malcolm vinha negando a especulação sobre o assunto. Agora estava ficando muito bom nisso. Seu cansaço já não era afetado, mas genuíno. Na verdade, ele foi um dos consultores da International Genetic Technologies, em Palo Alto, no verão de 1989, e foi a Costa Rica a trabalho para a empresa, numa viagem que terminou desastrosamente. Depois da catástrofe, todos foram de opinião de que a história devia permanecer em segredo. A Engen queria limitar suas despesas. O governo da Costa Rica queria preservar a fama de paraíso turístico, e os cientistas individualmente se comprometeram a guardar segredo e foram mais tarde regiamente recompensados para garantir seu silêncio. No caso de Malcolm, a empresa pagou 2 anos de tratamento médico. As instalações da Engen na ilha da Costa Rica foram destruídas. Já não havia nenhuma criatura viva na ilha. A empresa contratou o eminente professor de Stanford, George Basselton, biólogo e ensaísta, cuja presença frequente em programas de televisão o havia tornado uma autoridade popular em assuntos científicos. Basselton afirmou que havia visitado a ilha e negou categoricamente os rumores de que animais pré-históricos haviam existido no local. Sua frase zombeteira, ora, francamente, tigres dente de sabre, contribuiu bastante para reforçar a negativa. Com o passar do tempo, o interesse diminuiu. A Engen há muito fora à falência. Os principais investidores da Europa e da Ásia arcaram com as perdas. Embora os bens físicos da empresa, os prédios e o equipamento de laboratório tenham sido leiloados, resolveram que a tecnologia de base por eles desenvolvida jamais seria vendida. Resumindo, o capítulo da Engen estava fechado. Não havia nada mais para dizer. Então não há nenhuma verdade na história, disse Levine, dando uma mordida no tamale de milho verde. Para ser franco, Dr. Malcolm, agora sinto-me melhor. Por quê? Quis saber Malcolm. Porque significa que os remanescentes que aparecem na Costa Rica devem ser reais. Dinossauros de verdade. Tenho um amigo da Yale na Costa Rica, biólogo de campo, e ele disse que já os viu, acredito nele. Malcolm deu de ombros. Eu duvido que qualquer animal apareça na Costa Rica. É verdade que nenhum animal aparece na região a um ano, mas se outros aparecerem, vou até lá. Enquanto isso, vou preparar uma expedição. Tenho pensado muito em como deve ser organizada. Acho que os veículos especiais podem ser fabricados em um ano. Já falei com o Dr. Thorne a respeito. Depois vou formar uma equipe, talvez incluir a Dra. Harding ou outro naturalista tão conceituado quanto ela, e alguns estudantes de graduação. Malcolm ouvia, balançando a cabeça. Acho que estou perdendo tempo, disse Levine. Sim, eu acho. Mas apenas suponha, que os animais comecem a aparecer, outra vez. Nunca acontece, mas suponha que eles apareçam, insistiu Levine. Estaria interessado em me ajudar? A planejar uma expedição? Malcolm terminou seu jantar e empurrou o prato para o lado. Olhou para Levine. Sim, disse finalmente.
Se os animais começarem a aparecer novamente, estarei interessado em ajudá-lo. Ótimo, disse Levine. É só o que eu queria saber. Na rua Guadalupe, sob o sol forte, Malcolm e Sarah caminharam para o velho Ford sedã do cientista. Levine entrou numa Ferrari vermelha, acenou alegremente e partiu. Acha que isso pode acontecer? Perguntou Sarah Harding. Que esses animais podem começar a aparecer outra vez? Não, respondeu Malcolm. Tenho certeza de que nunca mais aparecerão. Parece que é o que você deseja. Ele balançou a cabeça e entrou no carro com dificuldade, ajeitando a perna sobre a direção. Harding sentou ao lado dele. Malcolm olhou rapidamente para ela e ligou o motor. Voltaram para o instituto. No dia seguinte, Sarah voltou para a África. Nos 18 meses seguintes, ficou mais ou menos a par dos progressos de Levine, porque uma vez ou outra ele telefonava para perguntar alguma coisa sobre o protocolo do trabalho de campo, pneus de veículos ou qual o melhor anestésico para animais selvagens. O Dr. Thorne, encarregado dos veículos, também telefonava ocasionalmente. Quase sempre parecia embaraçado. De Malcolm, ela não teve nenhuma notícia, a não ser o cartão que ele mandou no seu aniversário e chegou com um mês de atraso. Malcolm escreveu: Feliz aniversário. Fique feliz por não estar perto dele. O homem está me deixando louco.